Reunimos-nos mais uma vez para glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Nesses novos tempos, esse é o nosso 10º encontro, nosso 10º momento de culto online, onde estamos fisicamente distantes, nós estamos unidos diante do Senhor nosso Deus. É um prazer receber você aqui em minha casa, é um prazer estar com você aí em sua casa, é um prazer estarmos reunidos como Igreja Batista em Engenheiro Goulart. Quero a sua atenção para esse texto que vou ler agora. Diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Irmã Bia, mãe do Tiago, esposa do pastor José Wilton, mãe da Vitória, partiu para se encontrar com o seu Salvador. O texto diz que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia do encontro com Ele mesmo. Bia se tornou bênção na vida do pastor José Wilton. Bia se tornou bênção ao trazer a vida Tiago, que é bênção na vida de todos nós. Bia se tornou bênção quando gerou a Vitória. Bia se tornou bênção quando se entregou ao Senhor Jesus Cristo. E agora, aprove Deus completar a obra dele na vida dela, através da vida dela, e a recolheu para a sua presença. Por isso, com esse misto de sentimento, com um coração grato pela vida dela, nós precisamos estar diante de Deus, intercedendo pela vida do Tiago, pela vida do pastor José Wilton, pela vida da Vitória, pela vida da sua igreja, pela vida da sua família. Por isso eu quero convidar você, se for possível, a se colocar de pé, a inclinar sua face, para orarmos ao Senhor Deus. Pai Santo, nós queremos nesse início de culto render-te graças porque entendemos a tua soberania sobre a nossa vida. No dia de hoje, o Senhor escolheu buscar para si a tua serva. E nós te damos graças por sua vida, por tudo que ela tem de significado. E nós queremos nesta hora, Senhor, pedir pela vida do pastor José Wilton, pedir pela vida do Tiago, pedir pela vida da Vitória, que o Senhor traga a tua paz, que o Senhor traga o teu conforto, que o Senhor coloque da tua alegria dentro do coração de cada um deles, para entenderem que Bia completou com Deus a sua jornada e está nos braços eternos do Senhor nosso Deus. Te agradecemos, Deus, por tudo que fazes, por tudo que sabemos, por tudo que entendemos, pelo que não entendemos, por aquilo que na hora nos traz grande gozo, por aquilo que na hora nos traz até mesmo um momento de dor e de tristeza. Mas oramos, Senhor, em gratidão, agradecendo a vida da tua serva e deixando o seu esposo e seus filhos nas tuas mãos. É o que pedimos, orando no nome santo, no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos em pé. Então vamos ler agora a palavra de Deus, revestido de gratidão no nosso coração. Precisamos seguir a nossa vida, o nosso plano, porque Deus ainda tem algo para completar nas nossas existências. Então, vamos ler a palavra de Deus.
Salmo 46, versículos de 1 a 11. Nós vamos ler alternadamente. Eu leio os versos que são ímpares e os irmãos leiam os versos que são pares. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 10, nós lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor nosso Deus, é soberano, é Senhor, tem todas as coisas nas suas mãos. O Senhor dos exércitos está conosco em todo o tempo, em todas as nossas lutas, em todas as nossas batalhas. Por isso, a cada dia, precisamos firmar a nossa fé nele, no Senhor dos exércitos. Vamos adorá-lo nesse instante, vamos cantar esse hino que tanto cantamos, louvando, exaltando, bendizendo nesta hora ao Senhor nosso Deus. O hino é o 366 do cantor cristão. Firmeza. É através dele que nós vamos nesse instante louvar, bendizer, exaltar ao nosso Deus. Nada pode
que a nossa fé esteja firmada no Senhor, cada momento, cada instante da nossa vida, da nossa jornada ao seu lado. Que Deus possa continuar a receber o nosso culto. Irmã Miriam vai nesse instante adorar, bendizer. Ao cantar, ela declara a sua fé, declara as suas certezas com Deus.
Diz Miriam que o segredo é confiar. Com absoluta certeza, esse é o segredo de cada servo de Deus, confiar a Ele a sua vida, confiar a Ele todas as suas lutas, confiar a Ele todos os instantes do seu existir. Eu preciso passar para você algumas informações que você tem recebido a cada domingo, mas elas precisam ser renovadas. Nós começamos aí, lembrando da nossa leitura bíblica, na sexta-feira nós concluímos a leitura do livro do Apocalipse e no dia de ontem, sábado, nós começamos a leitura do Evangelho de João. Hoje, então, nós estamos lendo o capítulo 2 do Evangelho de João e nós seguimos. Amanhã, capítulo 3, depois 4, 5, 6, 7, e nós vamos lendo então a cada dia a palavra de Deus. Domingo próximo, nós já estaremos lendo o capítulo 9 do Evangelho de João. Que Deus possa a cada momento abençoar você na leitura da palavra de Deus. No mês de maio, nós tivemos alguns aniversariantes, não muitos aniversariantes. Nesta semana que nós vivemos especificamente, nós tivemos o Maurício, então, na segunda-feira, nós tivemos a Luciene, a Lu, na quarta-feira, e nós tivemos a Vivi na quinta-feira. Todos abençoados por Deus, com mais um ano de vida, e que Deus possa seguir abençoando essas vidas, com diversos talentos, mas todas elas servindo, bendizendo, então, ao Senhor nosso Deus. Nesta semana que vamos viver, nós não temos aniversariantes. Os nossos próximos aniversariantes é a Luísa, no dia 8, que está lá em Lisboa, o Celso, dia 9, e o Gabriel, dia 20. Que Deus possa ir desejar abençoando a vida desses irmãos. As nossas orações, hoje, nós estamos orando pela Débora e pelo Felipe, que Deus possa seguir com a vida deles, usando e abençoando a cada momento. Amanhã nós vamos orar pelo Rodrigo, orar pela Leila. Precisamos colocar eles nas mãos de Deus. Tudo vai muito bem, mas nós sabemos que nesse início aí da quarentena, o Rodrigo perdeu o seu emprego, e a hora que terminar tudo isso, tem de voltar aí ao mercado de trabalho. Peço ao irmão que já ore para que Deus comece a abrir o caminho para essa nova fase da vida dele. Na terça-feira, irmã Rinalda, a sua família toda, vamos estar colocando diante de Deus. Eles precisam, a cada momento, como eu e como você, da mão de Deus sobre eles. A quarta-feira é dia de nós orarmos então pela vida da Iracema. Quinta-feira, irmã Zenaide, irmão Nivaldo, que Deus seja com a vida de vocês, fazem muita falta nessa nossa convivência diária. Que Deus abençoe o casal. Sexta-feira, Judite, Vitor, Flávia, Marina, desculpa. Que Deus possa ser com todos aí. No sábado, então, Madalena e Sérgio, casados, agora um novo tempo da vida deles, que Deus siga abençoando. Domingo próximo, então, nós vamos orar pelo irmão Cícero, Raquel, Miqueias, Miriam e Marcos. É a família que será o alvo da nossa oração. Na segunda-feira, dia 1º, vamos começar o mês de junho orando pela Salene e orando por toda a sua família. Quero lembrar a você que quando você visualiza lá no Face
esse post. Você pode ali nos comentários deixar o seu pedido de oração, além de encaminhar para os grupos. Nós passamos a orar constantemente pela sua necessidade. Quero enfatizar que temos de seguir orando pela Itziane, Gilvani, Cássia, enfermeiras, linha de frente nessa batalha, como também pela Edna Almeida, lá do Hospital Santa Marcelina, que é vizinha da Lu e do Marcelo. Lembrar da Iracema, sabemos que o pai da Iracema está com um quadro de saúde difícil, ele está internado. Agora à tarde pude conversar com a Iracema, há um prognóstico, há um positivo do médico, talvez até no início dessa semana ele já receba alta e venha para casa, mas seguir orando pela vida da Iracema e orando então pela vida do seu pai. O Sebastião, lembra? Ele semana passada pediu para orarmos pelo Euquite, seu sobrinho. A informação é que ele saiu da UTI, que ele está no quarto e que ele está se recuperando bem. Então, seguir orando. Euquite, sobrinho do Sebastião, saiu da UTI e está no quarto. Ok? Já citei aos irmãos a respeito da Bia, por muito tempo membro aqui da nossa igreja, atualmente não mais, mas ela e seu esposo fazendo belo trabalho ali na igreja no bairro do Piratininga. Que Deus possa seguir abençoando José Hilton, Vitória, Tiago, que a graça de Deus seja sobre toda a família. Há um dia em que Deus nos buscará para a sua presença. E nesse dia não convém ficarmos pensando qual foi a doença, qual foi o motivo, por que aconteceu. Aconteceu porque é o tempo de Deus e Ele a recolheu para ter ela na sua presença. Devemos seguir orando. Pastor José Wilton, Vitória e Tiago, que Deus traga a paz que excede a todo entendimento ao coração deles. Nós devemos seguir orando pela irmã Maria, mãe da Chile, está melhor no seu quadro de pressão, tem outras dificuldadezinhas, então é importante orar. Essa semana falei com Wagner, tive a alegria de ver a Luísa e de ver também a Lívia. Não vi a Lília, eles estão residindo lá em Lisboa, em Portugal, e eles precisam encontrar lá na cidade uma nova casa para eles mudarem. Graças a Deus, Wagner está trabalhando, está estável, está com condições bem propícias, tem possibilidade de arcar com as despesas do arrendamento, eu ter usado lá de uma casa, de aluguel e tudo mais, mas não se encontra residências disponíveis lá naquela região. A expectativa deles que agora, com esse coronavírus, muitos estrangeiros deixaram o país e então vai vagar casas no mercado. Eles esperam encontrar uma casa para esse segundo momento da vida dele lá na Europa. Deus o tem abençoado com trabalho, com rendimentos, com possibilidades de sustentar de forma correta a sua família. Que Deus possa abençoar a vida deles, mas vamos orar para que Deus possa abençoá-los nesse sentido. A irmã Vera pede que nós oremos pela Fátima, sua irmã, e pelo seu cunhado. Eles estão com Covid, sua irmã está em casa, seu cunhado está hospitalizado, isso lá na cidade de Maceió. E a Vera aqui, a família aqui apenas pode orar. Hoje a irmã da Fátima foi até o hospital para ter informação, então,
do seu esposo, e há um quadro de estabilidade. Então, vamos seguir orando pela família da Vera, pela irmã dela, pelo cunhado dela, que Deus possa abençoá-los. Tiago, capítulo 5, versos de 13 a 18, dizem assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus resultados. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que chovesse por 3 anos, e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Para mim, 2 grandes afirmações aqui chamam a minha atenção. Primeiro, que Elias era um homem sujeito às mesmas dificuldades que nós. Elias era alguém quase igual a nós. Eu creio que Elias não era alguém exatamente igual a nós. Se Elias tivesse as nossas mesmas dificuldades, ok. Mas acho que o que diferenciava esse extraordinário homem era que, apesar das suas dificuldades, ele ia para a presença de Deus, ele orava, ele clamava, ele buscava os céus e a misericórdia de Deus. E o texto diz que nós precisamos orar uns pelos outros. Ora, não podemos esperar chegar à perfeição na nossa vida, para depois então orarmos, mas pelo contrário, apesar das nossas imperfeições, nós precisamos aprender a orar, a buscar, a estar sempre diante de Deus, uns pelos outros, a estarmos buscando a graça e a misericórdia de Deus. Eu quero convidar você a orar comigo nesta hora, e se você puder aí na sua residência, gostaria que você se ajoelhasse para nós orarmos. Sabe o que diferencia esse cultuar de outros eventos que acontecem? É que muitas vezes nós estamos diante do celular, ou da TV, ou da tela do computador, ou do tablet, nós estamos assistindo a uma programação. Aqui nós não estamos assistindo. Aqui nós estamos irmanados, nós estamos cultuando. Então, por isso, eu tenho a liberdade de convidar você para se ajoelhar, para ajoelharmos então, orarmos ao nosso Deus e pedirmos a Ele a sua graça, a sua bondade sobre a vida de cada um nesta hora. Vamos orar. Ó Deus, queremos nesse primeiro momento, mais uma vez, agradecer a Ti e a vida da Bia, seus anos de existência, sua fé em Ti, ó Deus, o seu trabalhar na vida do seu esposo, a sua importância na vida do Tiago e da Vitória, da vida das pessoas que a cercaram, na vida da sua igreja. E queremos, Deus, nesse instante de gratidão também, clamar a Tua bondade na vida do pastor José Wilton, na vida do Tiago, na vida da Vitória, na vida de toda a família. Traz, Deus, da Tua paz para a vida, Senhor, de cada um. Pai querido,
O Senhor sabe das necessidades de toda a nossa igreja. Alguns dos teus servos enfermos, alguns dos teus servos desempregados, alguns dos teus servos abatidos por dificuldades tamanha. Mas, Senhor, traz da tua alegria, traz, Senhor, da tua renovação na nossa mente, no nosso coração, para que, firmados em Ti, nós possamos seguir a nossa jornada diante do Senhor, a depender da Tua graça, a depender da Tua bondade, Pai. Pai querido, sê lá com a Iracema, com o pai dela, naquele hospital, Senhor, visita-o na sua dificuldade de saúde. Pai Santo, sê com o cunhado da Vera, que está internado, sê com o sobrinho do Sebastião, sê, Senhor, com todos estes que enfrentam enfermidades. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que fazes, agradecemos pelas bênçãos que vêm das tuas mãos, agradecemos pelo teu conforto, agradecemos pela tua paz. Queremos, Senhor, deixar tudo, pedir que o Senhor possa permanecer cuidando, Senhor, de toda a tua igreja, de cada um dos teus servos. Nós precisamos de Ti cada instante do nosso viver. Pai amado, nós Te louvamos. Pai, nós deixamos nossa vida. Pai, nós deixamos a nossa igreja. Nós deixamos cada um nas Tuas mãos. Nós oramos confiados em Ti. Não é pelo que somos, Senhor. É simplesmente porque sabemos que através do nome santo de Teu Filho, Tu nos recebe em Tua presença, e o Senhor aceita o nosso clamor, e o Senhor nos traz respostas e bênçãos por causa do nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Por isso, Deus, pedimos, dá-nos da Tua paz, dá-nos cada dia da Tua alegria de viver. Em nome dEle, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Amém e amém. Que Deus siga na sua bondade, abençoando a sua vida, abençoando a minha vida, abençoando a nossa vida. No meio das nossas lutas, no meio das nossas batalhas, nós precisamos cada dia entender mais e mais do querer de Deus. Por isso, eu quero pedir para você ler comigo esse texto. Olha, Romanos capítulo 5, versos de 1 a 8. O tema é justificação pela fé e paz com Deus. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, lógico, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, na hora da luta, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama, Deus prova seu amor
amor conosco. Deus estende a sua mão quando vivemos um momento ainda de pecado pleno na nossa existência. Mas que amor é esse? Tão grande, tão extraordinário, que não há argumentos que possam ser dados que nos capacite a compreender esse amor. Mas é agradecendo esse amor que nós vamos adorar. Um amor que nós não entendemos, mas um amor que é verdadeiro de Deus para nós. Que amor é esse? O teu sacrifício
Que amor é esse? Este é o amor do Senhor nosso Deus para conosco. Amor real, amor verdadeiro, amor que experimentamos todos os dias do nosso viver. Um Deus eterno, um Deus acima de tudo, um Deus grandioso, um Deus a quem devemos louvar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha dificuldades, nós precisamos voltar nossa mente, nosso coração para este amor tão grande,
e para esta graça incomparável de Deus para conosco a cada dia, a cada momento. Esse Deus de amor é um Deus de graça, é um Deus em que nossa alma precisa cantar, louvando, bendizendo a Ele todos os instantes do nosso viver. Amém. Graça maravilhosa, graça do Senhor Deus para conosco. Quero, nesta hora, convidar você a fazer comigo a leitura desse texto da palavra do Senhor nosso Deus, texto então em que quero pensar, refletir, analisar com você. Se for possível, fique de pé. Eu vou ler os versos ímpares e eu quero convidar você a fazer a leitura dos versos pares, ok? Lucas capítulo 5, versos então de 1 a 11. O texto fala sobre a pesca maravilhosa e sobre os primeiros discípulos.
aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém e amém. Quero compartilhar com você da palavra de Deus à luz desse tema. Vai passar. É fato que esse tema, esta expressão, está na nossa mente e no nosso coração durante todo esse período que nós estamos vivendo. Então, o tema para nós é: vai passar. Há momentos na nossa vida que o tempo voa, passa numa velocidade incalculável. E há momentos da nossa vida que o tempo não passa, que tudo parece muito lento, tudo parece muito demorado. O sol não brilha o dia todo, nem a escuridão é eterna, mas é certo, precisamos dos dois para que a vida tenha sentido. O bem e o mal, o bom e o ruim, o amor e a desilusão, a dor e o prazer, sem eles a vida seria sem sal, nem açúcar, morta, vazia, seríamos seres pálidos e sem graça. É um poema de Mário Machado, mas que traz uma verdade tão significativa para nós. Essa alternância de momentos de felicidades e de momentos de luta trazem o colorido para a nossa existência. Coronavírus, Covid-19, fez percebermos como éramos felizes e não sabíamos. Foi preciso tudo ficar ruim para percebermos como tudo era bom. Deixa eu te contar uma fábula. Preste atenção. Um casal morava num sítio e os pais dele precisou ir morar com o casal. Só que os pais dela já moravam com o casal. Agora são 6 adultos e 4 crianças dentro da mesma casa. Não deve ser fácil. Ficou uma confusão total o tempo todo.
se prontificou a fazer qualquer coisa que fosse aconselhar. O conselheiro perguntou se ela tinha galinhas no sítio. Ela respondeu com muito orgulho: olha, eu tenho 10 galinhas. O conselheiro disse para ela tirar as galinhas do galinheiro e colocar elas para morarem dentro de casa. Ela achou estranho, mas colocou as galinhas dentro de casa. Dias depois, ela voltou ao conselheiro e disse que a bagunça tinha aumentado, que estava insuportável. O conselheiro lhe perguntou então se ela tinha porcos. E já com medo, ela disse que 4 porcos. Então o conselheiro disse para ela recolher eles do chiqueiro e colocar para morar dentro de casa. Ela não se conteve e perguntou ao conselheiro: mas isso vai resolver? Eu quero paz na minha vida, eu quero harmonia, eu quero silêncio. Ele respondeu e disse uma vez mais para ela colocar os porcos dentro de casa. Ela foi e colocou eles dentro de casa. Uma semana depois, ela volta ao conselheiro desesperada, despenteada, quase louca, chorando, e pede mais uma vez: socorro, eu preciso de paz, eu não aguento mais. O conselheiro a consolou, a orientou a voltar para casa, colocar as galinhas no galinheiro, os porcos no chiqueiro, limpar a casa e seguir a vida. Ela voltou e fez isto. Dias depois, ela andando feliz na cidade, encontrou o seu conselheiro que quase não a conheceu, de tanta felicidade que ela irradiava. E ele lhe perguntou: como vão as coisas? Ela respondeu: nunca fui tão feliz vivendo com meus filhos, meus pais, os pais dele na mesma casa. Moral da história: eles eram felizes e não sabiam. O coronavírus Covid-19 veio e mostrou como éramos felizes e não dávamos valor. Reclamávamos e como reclamávamos, mas quando isso passar, nós vamos ser felizes novamente. Vai passar. Agora, enquanto não passa, enquanto isto não acontece, enquanto esta página da nossa vida não é virada, enquanto os novos tempos não surgem, quais são as certezas que nós precisamos ter? Primeira certeza que eu quero destacar é que, apesar das nossas lutas, Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Apesar das nossas lutas, Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O texto que lemos diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando no barco, ensinava do barco a multidão. Era um momento difíceis da vida de Pedro e de todos os seus companheiros de trabalho. Eles haviam fracassado naquela noite em ganhar o sustento necessário para eles e para suas famílias. Havia no ar um sentimento de tristeza, aquela péssima sensação de fracasso. Alguns poderiam estar perguntando: o que aconteceu esta noite? Por que fracassamos esta noite? Aonde nós erramos? Como vamos para casa explicar isto para as nossas esposas e para nossos filhos que dependem de
de nós. A luta da sobrevivência é diária. E quando nós saímos à busca da sobrevivência e voltamos de mãos vazias, é sempre um momento de dor. E como explicar isso? Voltar para casa de mãos vazias é sempre frustrante. Neste momento, o Senhor Jesus se aproxima e pede para usar o barco como uma plataforma, como um palanque, para falar à multidão. No meio da sua crise, Pedro é convidado a colocar os interesses de Deus em primeiro lugar na sua vida. Pedro para tudo e coloca o barco à disposição de Jesus. No meio desta pandemia chamada de coronavírus, Covid-19, você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Enquanto esse período não acaba, nós precisamos ter algumas certezas e ter algumas atitudes. E entre elas, é de colocar sempre Deus em primeiro lugar. Vai passar, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos deixar Deus ocupar o primeiro lugar. Segundo, precisamos entender que Deus está atento às nossas necessidades. Depois de testar a Pedro e ele ser aprovado, porque apesar da sua crise pessoal e da sua necessidade, ele para tudo e coloca o barco à disposição de Deus. Depois de testar a Pedro e ele ser aprovado, veja o que fez Jesus. Olha o texto. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá ao alto mar e lance as vossas redes para pescar. Penso que Pedro estava tão preocupado em não ter pescado nada naquela noite, que provavelmente ele nem ouviu o que ensinou Jesus. Quantas vezes você participou de um culto preocupado com os seus problemas, que quando o culto acabou, você não sabia nada do que foi ensinado? Mas agora, Jesus, que sabe de tudo o que acontece na sua mente, no seu coração, se dirige diretamente a Ele, porque sabe das suas lutas, porque sabe das suas preocupações, porque sabe das suas necessidades, porque sabe da sua situação. E diz: Pedro, volte ao mar e lance as redes para pescar. Talvez Pedro tenha pensado: trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Como que pescaremos à luz do dia? Mas pela fé, simplesmente pela fé. E fé é pensar que existe a possibilidade. Pensando pela fé que existia a possibilidade, Pedro então decidiu ir pescar. Vai passar. Mas enquanto isso, nós precisamos destas certezas. Nós precisamos da certeza que apesar das nossas lutas, Deus deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Que apesar das nossas lutas, Deus está atento às nossas necessidades. Terceiro, que Deus pode a qualquer instante fazer milagres na nossa vida. Pedro foi pescar. Olha o texto. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Foi um grande milagre. Ora, pescaram a noite toda e não apanharam nada. Agora, à luz do dia, um momento não propício para a pescaria, eles vão pescar e fazem uma
medo. Deus pode fazer grandes milagres na sua vida. Se o coronavírus complicou a tua vida, Deus pode descomplicar, fazendo grandes milagres na tua existência. Pense sempre, vai passar. E o importante não é só chegar do outro lado desse período, é chegar do outro lado com o coração em paz, com uma visão adequada da graça e da bondade de Deus sobre a nossa vida. Então, enquanto vivemos esse tempo, Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Precisamos ter a certeza de que Ele está atento às nossas necessidades. Precisamos ter a certeza que Deus pode a qualquer instante fazer milagres na nossa vida. E em quarto lugar, precisamos estar convictos de que o certo é compartilhar todas as bênçãos que Deus nos dá. Olha o texto. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Quando Pedro viu o que tinha acontecido, e sabendo que seus companheiros do outro barco estavam na mesma situação, compartilhou e todos foram abençoados. Quando Pedro percebeu o milagre que Deus estava fazendo na vida dele e dos que trabalhavam com ele, ele compartilhou com os amigos do outro barco e todos foram abençoados. Quando você divide as bênçãos de Deus, ela satisfaz a todos. Quarentena é tempo de compartilhar. Você está fazendo isso? Vai passar. Enquanto isso, nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter a certeza que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos ter a certeza que Deus está atento às nossas necessidades. Nós precisamos ter a certeza que Deus pode a qualquer instante fazer milagres na nossa vida. Nós precisamos ter a certeza que o certo é compartilhar todas as bênçãos que Deus nos dá. Quinto e última ideia para nós. Nós precisamos aceitar que os planos de Deus para o nosso futuro sempre será o certo a fazer. Depois de tudo, disse Jesus a eles. Olha o texto. De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Aquele foi um momento marcante em que o Senhor Jesus mostrou a ele que tinha para o futuro dele planos maiores, que ele deveria deixar tudo e agora tornar-se um pescador de homens. Ora, Deus tem planos para você pós-coronavírus, Covid-19. Vai passar, sim, vai passar. Mas é importante você pensar que Deus tem planos para você. E o plano de Deus é sempre que você compartilhe com o mundo a graça dele. Eles fizeram a escolha certa. Quando saíram daquela situação complicada, eles deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Faça o mesmo. Coloque a sua vida à disposição de Deus. Vai passar. Mas o que importa, se passar, mas nós não estivermos com a
vai passar. E nós precisamos entender que enquanto não passa, Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E depois que passar, Deus deve continuar ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos entender que não estamos só, que Deus está atento às nossas necessidades. Nós precisamos ter a certeza que Deus pode a qualquer instante fazer milagres na nossa vida. Nós precisamos entender que o certo sempre é compartilhar as bênçãos que Deus nos dá. Quarentena é um desafio a pensarmos no próximo, a não pensarmos tanto em nós, a compartilhar o que temos, porque é importante, quando tudo isso passar, estarmos aprovados diante do eterno plano de Deus. Por último, vai passar, e aí você precisa aceitar os planos de Deus para o seu futuro, e sempre será o certo a fazer, consagrar a tua vida aos planos de Deus para a tua existência. Vai passar, com certeza, e tudo vai ficar bem. Vai passar e tudo vai ficar bem. Se você tiver as certezas adequadas e o objetivo abençoador para a tua existência. Vai passar e tudo vai ficar bem. Amém? Amém. Deus abençoe rica e extraordinariamente a sua vida. Que Deus seja com tua existência em todo o tempo. Que Deus possa conduzir todo o teu querer. Que Deus possa abençoar sua vida. Que Deus possa abençoar a sua semana. Deus possa abençoar a sua família. Domingo próximo nós estaremos juntos. Vai passar e tudo vai ficar bem. Você, como servo de Deus, deve seguir orando o tempo todo. Pela vida do pastor José Wilton, pela vida do Tiago, pela vida da Vitória, pela vida daquela família. Que Deus possa continuar abençoando a eles e trazer ao coração deles a paz e as certezas que cada um precisa. Que Deus possa ser contigo, comigo, conosco, com nossas famílias em mais esta semana. Que Deus vos guarde, que Deus te abençoe, que Deus te conduza cada momento. Então, nós vamos encerrar esse culto cantando. Após esse cantar, nosso culto estará então encerrado. Deus vos guarde pelo seu poder. Seu poder e o seu amor.
Música